Manhã Bandeirantes. Apresentação, João Garcia. Denise, esses dias eu estava lendo um artigo sobre as informações que a gente tem hoje disponível, por exemplo, no computador, na internet, e informações de televisão, de rádio, de tudo, de jornal. E isso meio que está mexendo com a cabeça dos mais velhos, que não estão conseguindo acompanhar todas essas informações e estão tendo déficit de atenção, que é uma coisa que era para mais jovem, para criança, ou coisa parecida, mas que os idosos também estão experimentando esse problema. E a recomendação é que se faça foco, ou seja, que a pessoa tenha um foco diário, sei lá, para entender melhor essa situação. Em algum momento da nossa cultura, pelo menos dessa cultura ocidental, ficou como um valor pessoal as pessoas que são multimídias, né, ou multitarefas. Então, em especial, a gente sabe que as mulheres têm uma amplitude de atenção maior, os homens tendem a ser mais focais. E ficou como um valor, assim, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, até a frase que se diz quem tem a informação tem o poder, né? Primeiro que ninguém tem poder, né? Quando alguém tem poder, é porque esse poder foi emprestado por alguém mais poderoso do que ela. Sim, por exemplo, os cargos no executivo que se tem por eleição. Logo, o povo é muito mais poderoso do que o seu governante, tanto que pode destituí-lo desse lugar, né? Tem uma musiquinha que se os nossos ouvintes se interessarem, é uma musiquinha de criança que fala que havia um rei muito poderoso, eu sei, que morava num país distante, e conta uma história assim risível de um rei idiota que foi destituído desse lugar porque ele se achava poderoso, né? Bom, mas sim, a gente vive numa sociedade onde o acesso à informação nos habilita para uma série de tarefas e atividades do nosso cotidiano. E nós acabamos achando que é muito bacana a gente ver TV com o computador ligado no colo com um livro, aqueles que ainda leem, né, hoje em dia, e conversando com o filho e ao mesmo tempo pitacando na vida da esposa ou do marido. E a gente sabe que, para todos nós temos uma quantidade de atenção disponível. A gente tem que pensar que o nosso cérebro, muito parecido com um computador, tem uma capacidade tanto de memória, de retenção, quanto uma capacidade limitada de disponibilização dessa atenção. E nós funcionamos como se o nosso cérebro fosse totipotente. É claro que a gente sabe que nós usamos as nossas capacidades muito aquém do que de fato elas são, por desconhecimento. Mas existe uma quantidade de atenção que a gente pode dedicar com competência para determinadas situações. Então, quando a gente pulveriza a nossa atenção numa série de tarefas, a gente não faz nenhuma delas bem feita. Quantas vezes a gente ouve história de pessoas que estavam com o negócio na mão, procuraram na casa inteira e aí encontraram dentro do micro-ondas, dentro da geladeira. O que é isso? Quanto mais não seja o cara que procura os óculos estão na cabeça. E os óculos estão em si. Isso é o que é o mais cotidiano. E isso indica um sujeito que não dedica para si próprio a sua melhor atenção. Então, se tu dissesse que isso devia de ser algo comum na Bororó 25, sim. As pessoas nos procuram trazendo queixas de que a escola diz que o filho tem déficit de atenção, ou adulto dizendo que no seu trabalho não consegue trabalhar bem porque tem déficit de atenção, ou tu falasse no idoso, né? O idoso se queixa, mais do que déficit de atenção, o idoso se queixa de memória. A memória começa a falhar. Em especial uma memória mais recente, a gente guarda os fatos mais antigos da nossa vida e a gente esquece dos mais recentes. Uma das coisas bem simples e que ajuda muito na memória é fazer jogos de memória. Então, tem essas revistinhas assim de palavra cruzada, de caça-letras, ou jogos de memória, tudo que a gente exercita
pede para a nossa memória nos entregar alguma informação. E essa memória, então, recebendo essa ordem, começa a trabalhar. Isso auxilia não só para a gente recuperar aquela informaçãozinha ali, como se chama o mar que se situa no país tal. Mar tal. Ok, mas essa lembrança, ela ativa todo um sistema de memórias nós. Quando nós fazemos coisas inusitadas, e fazer coisas inusitadas não é só a experiência motora de beber o cafezinho ou botar o óculos com a outra mão. É de fazer um negócio diferente. Aí de tarde, sei lá, vai no cinema, né? Ou convida um amigo para alguma atividade bacana. Ou no final de semana sai com a família para fazer algum negócio que não fazia. O novo na nossa vida abre novas rotas no nosso sistema nervoso. E isso amplia a nossa potência para tudo. Mas o tal do déficit de atenção, que eu brinquei antes, que é uma doença da modernidade, não é que não exista como doença. Existe como doença e existem testes que nos ajudam no diagnóstico. Uhum. O problema é que a gente não costuma se interessar pelo que a gente não gosta, né? Então, as crianças têm déficit de atenção na escola, mas elas não têm déficit de atenção nas atividades que elas desfrutam, quando elas tocam os instrumentos que elas tocam, quando elas jogam os jogos delas nos computadores. Ninguém tem déficit de atenção porque gosta. O que a gente não gosta, a gente acha chato. E o que a gente acha chato, a gente não dedica a nossa atenção. Então, se as escolas pudessem se tornar ambientes instigadores para os jovens, se os nossos professores se tornassem pessoas facilitadoras do aprendizado do outro, se os currículos fossem currículos estimulantes, talvez os nossos jovens tivessem muito mais desejo de aprender do que eles têm dentro de um processo tradicional onde um finge que ensina, o outro finge que aprende. E claro, nós sabemos que nem todas as escolas são assim, sem dúvida, mas que nos ambientes mais tradicionais do ensino é uma perda de tempo de todos os lados, né? Então, o grande remédio para o déficit de atenção, João, é fazer uma coisa de cada vez, porque a gente tende a fazer bem mais bem feito e dedicar carinho, né? Dedicar o amor que a gente tem por nós para aquilo que a gente, verbinho fundamental nas nossas vidas, escolheu fazer. Muito bom. Denise Aedes volta na próxima quarta-feira, conversando aqui na nossa conversa com o Espaço Terapêutico Bororó 25, bororó25.com.br. Faça um tour virtual e conheça o ambiente acolhedor da Bororó 25. Faça isso. Agora, já. Um abraço, Denise. Um beijo grande para quem nos ouve. Até quarta. Tchau, tchau. Um beijo para Cristiane. Senão fica com o senhor.